Olá pessoal, sexta 23, vamos direto ao ponto e o vídeo de hoje a gente vai iniciar com uma crítica ferrenha ao sistema do mercado financeiro brasileiro. Porque aqui no conteúdo do canal a gente divulga as informações do fluxo estrangeiro dentro do nosso mercado e o poderio que eles têm. Só que o nosso mercado está precisando de fazer simplesmente uma reflexão. Dá só uma olhada, o Ibovespa agora está num ambiente corretivo. Nesse mês de agosto já mais de 4%. A gente vendo aqui na linha verde, investidor estrangeiro sentando a mamona na venda e um investidor pessoa física atuando numa ponta compradora. Por isso que eu falo, quer ficar craque no comportamento do fluxo? Pode se inscrever no canal, ative lá o sino de notificação e prestigie o nosso conteúdo com o seu like. Só que é impressionante, pessoal. Olha aqui que a gente já está falando já há algumas semanas com vocês aqui no conteúdo do canal. Olha esse gráfico evolutivo do fluxo. Dá uma olhada aqui, quando o mercado estava subindo entre 89 e 103 mil pontos, chegamos a bater aqui de fechamento 105, essa linha laranja do investidor pessoa física não aproveitou nada. Estavam vendendo o tempo todo. O mercado teve agora uma correção, olha o investidor pessoa física comprando. Eu já cheguei até a comentar com vocês já aos 2, 3 vídeos atrás que quando o investidor pessoa física ficou com volume financeiro acima da média móvel de 21 períodos, a chance do nosso mercado corrigir era muito intensa. Assim como eles ficaram abaixo da média móvel, o nosso mercado aí estourou. E continua o ambiente corretivo, investidor estrangeiro sentando a mamona na venda, e o investidor pessoa física no ambiente trading, mais uma vez eu falo, pé trocado, não tendo nenhuma movimentação coerente em relação a essa movimentação. Só colocando aqui o investidor pessoa física, dá uma olhada. É muito gritante e vai uma crítica construtiva aos profissionais do mercado financeiro que estão aí dentro das salas de corretoras. Qual que é a função de vocês? Não fazer nada? Não é possível que para você ser um analista, você tem que tirar uma certificação CNPI-T de técnico. Você vê que o mercado está em alta? Provavelmente você deve estar indicando o quê? Compra para os seus clientes. Só que, das duas uma, ou você está falando uma linguagem de Marte, ninguém consegue entender o que você está falando, ou o nível de confiança no seu trabalho em relação ao investidor pessoa física está horroroso. Então, fica o recado para os profissionais do mercado, das corretoras de varejo, principalmente aí do nosso mercado, para que vocês busquem alertar todos os investidores, pessoas físicas que trabalham nas corretoras. Eu sei que a grande maioria das corretoras, investidor pessoa física, quebrou um hoje, amanhã tem outro. Agora é impressionante que aqui no conteúdo do canal a gente abre o verbo, a gente joga limpo. Por quê? É impressionante a quantidade de pé trocado do investidor pessoa física no ambiente trading. A gente não está comentando aqui nada no ambiente de investimento, que o foco é totalmente outro. Mas grande parte das pessoas que entram para o mercado financeiro vê no ambiente de trading a possibilidade de oferir lucros, só que não aprende. E infelizmente o nosso mercado não está preparando o investidor pessoa física para ficar craque pelo ponto de vista de todos os clientes das corretoras. Não adianta uma meia dúzia ganhar dinheiro e todos os restantes tiverem prejuízos e serem excluídos para o mercado financeiro. Então, se você está entrando no mercado financeiro, acompanhando esse nosso conteúdo, pense duas vezes se realmente você quer entrar. Se você decidir entrar, prepare-se, estude, seja perseverante e invista em conhecimento. Não seja cru, como vários desses aqui, que está no ambiente trading perdendo grande parte do seu dinheiro porque não sabe o comportamento do preço. E aqui no conteúdo do canal também a gente te dá de mão beijada o comportamento do fluxo estrangeiro semana após semana dentro do nosso mercado. É aquele desabafo que eu falei nesse início do vídeo para que vocês fiquem atentos, pessoal. Fiquem craques. Tem aqui o conteúdo do canal, tem vários profissionais do mercado que são bem dedicados, mas a gente precisa de dar um basta. E vou falar mais, só para a gente finalizar esse processo todo, a gente está tendo aí a RLP, que é como se você tivesse agredindo o mercado e para satisfazer a sua agressão, para você não tomar o slippage, para você não comprar com preço mais caro, a própria corretora vai lá e faz a contraparte para vocês. Pessoal, as corretoras nacionais de varejo vão nadar de braçada em cima do investidor pessoa física,
Por quê? Porque quando o mercado sobe, investidor pessoa física não está vendendo, a contraparte não vai ser a corretora vai estar comprando de você, atuando no sentido correto do mercado. Quando o mercado está caindo, vocês não estão comprando? A corretora não é contraparte de você, elas vão estar vendendo. Então os corretores de varejo vão nadar de braçada em quem não sabe operar. Fiquem atentos, procurem aí se preparar para o mercado financeiro. Eu aproveito aí para poder convidar vocês para conhecer o conteúdo do canal, não só do meu canal, tem vários conteúdos aí legais espalhados pela internet. Agora, prepare-se para o mercado financeiro para que você não tenha o seu financeiro dilacerado por falta de conhecimento em relação à movimentação dos preços. Desculpe aí se eu me alonguei, mas eu precisava de dar esse recado para vocês que estão aqui chegando no conteúdo do canal, estão chegando no mercado financeiro, para que você fique atento nas movimentações aí dos preços e de quem faz as movimentações desses preços no nosso mercado. Primeiro, bora lá rodar a nossa vinheta para a gente dissecar a movimentação dessa semana. Ibovespa, então, pessoal, fechou aí a segunda semana consecutiva de desvalorização. A gente aí em 97.600 pontos. Dá só uma olhada, pessoal, que o fluxo aí por parte das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado, ambiente vendedor. Sexta semana consecutiva que eles estão vendendo o nosso mercado à vista. Acompanhe o conteúdo do canal, faça sua maratona, se dedique para que você veja semana após semana esse conteúdo. Agora, olhe o pulo do gato que aconteceu principalmente no pregão de hoje, aqui embaixo, pessoal. Ibovespa Futuro, também com desvalorização na semana, só que olhe o saldo da semana, muito impulsionado pelo saldo do dia de hoje. 923 milhões de ponta compradora. A gente vai comentar com vocês aí mais para frente do vídeo essa expertise que eles estão plantando aí nos contratos futuros do Ibovespa. Para a movimentação do dólar, mais uma semana de valorização e essa semana colocaram um belíssimo lucro no bolso. A gente vai também comentar com vocês aí mais para frente no vídeo. Na semana fecharam com ambiente de vendas de 8 milhões, dólar comercial batendo 4,12. Lembrando, na semana passada estava R$ 4,00. E olha aqui embaixo, pessoal, entre os principais mercados pelo mundo, ambiente vendedor para as bolsas americanas, só que europeias e asiáticas tiveram predominância de alta. Então a gente teve aqui, na média dos 10 principais mercados do mundo, 0,19 de valorização. E aqui o que? 2,14 de queda. Claro que impulsionado pelo mercado americano e também esse ambiente vendedor que eles estão tendo no mercado à vista, sendo que agora estão plantando uma sementinha nesse contrato para o Ibovespa Futuro, que é fluxo de curto prazo, tem vencimento a cada 2 meses. E se a gente verificar, durante 31 semanas a gente teve, por parte deles, projeção de lucros dentro do nosso mercado. Pela primeira semana, depois de 31, olha aqui, pessoal, tiveram uma projeção de prejuízo dentro do nosso mercado, 5 milhões e 800, e a gente simplesmente encerrou o maior ciclo de ambiente vencedor que eles tiveram nesses mais de 3 anos que a gente está fazendo acompanhamento com vocês aqui no conteúdo do canal. Por isso que a gente está sempre comentando e também relatando para vocês. Quantas semanas, Renato? 162, das quais 125 para esse fluxo no mesmo sentido, taxa de acerto de 77,16%. Eu comento com vocês, quer ficar craque? Se inscreva no canal, ative lá o sino de notificação e se você já for inscrito, chega, senta o pé na porta e já deixa o seu like. E eu comento mais uma vez que o nosso canal, pessoal, ele não dá nenhuma recomendação de compra ou venda. E vamos definitivamente desparasitar o mercado. Fluxo do investidor pessoa física no ambiente trading, sempre na contramão. Aqui não, aqui a gente abre o jogo para que vocês fiquem atentos. Aprenda a operar a tendência de preço, aprenda a acompanhar o conteúdo do fluxo. Esse conteúdo do fluxo, inclusive, a gente tem aqui acompanhando por 2 frentes. Segmento Bovespa, está lá no conteúdo do site, link está na descrição. Na aba da esquerda, você vê lá o fluxo por parte deles no segmento Bovespa e também no segmento BMF. Está lá no nosso site, coluna esquerda, todos os dias a gente atualiza. Lembrando que o segmento Bovespa sai por regra da Bolsa com 2 dias ou 3 de atraso e BMF sempre na madrugada. Lembrando que sexta sai no movimento de domingo à tarde, no finalzinho da tarde.
Agora, a gente tem aí entrega de mão bandeja para vocês o fluxo das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. Isso a gente tem em tempo real e a gente varre todo o mercado. Ibovespa, setores e também os contratos futuros de índice dólar. Portanto, o nosso conteúdo ele é meramente informativo, não vincula nenhuma recomendação de compra e venda e nenhuma hipótese. Seja seletivo, foque sempre em opinião própria com embasamento coerente e, principalmente, nunca use o seu dinheiro sem o devido gerenciamento de risco no mercado financeiro. Portanto, esse ambiente que interrompeu aquelas 31 semanas de projeção de lucro por parte deles, dá só uma olhada, pessoal. No Ibovespa, os 15 ativos que eles tiveram numa ponta compradora, queda 2,07 contra 1,44 dos ativos que eles tiveram ponta vendedora. Inclusive, o volume de ponta vendedora foi levemente maior. Só que como a variação percentual foi menor, eles tiveram essa leve projeção aí de prejuízo de 5 milhões e 800. Como carro-chefe de compras na semana, dá só uma olhada, pessoal, as ações de Vale, mais de 200 milhões. Vamos muito atento porque Vale teve mais uma semana corretiva, eles vêm batendo em Vale há bastante tempo e nessa semana resolveram recomprar, colocar lucro no bolso e a gente segue muito atento aqui no conteúdo do canal. E o destaque de ponta compradora ficou aí para as ações de Smile, que subiram mais de 7% e eles assumindo aí mais de 26 milhões de ponta compradora. Na ponta vendedora, a gente teve aqui as ações preferenciais de Petrobras. Pessoal, as ações de preferenciais de Petrobras terminaram a semana com valorização. A gente teve notícia aí de privatização durante a semana e dá só uma olhada, inclusive, no fluxo das corretoras estrangeiras. Eles venderam a 4 e tomaram a 3. Bom, se privatizar, qual que é o intuito de ter ação ordinária na mão? Direito a voto. Pessoal, eles estão muito interessados nisso, a gente já fala isso no conteúdo do canal, que o fluxo por parte das corretoras estrangeiras é muito mais pujante nas ações ordinárias da companhia, ou seja, querem ter direito a voto. Estrangeiro não está aqui para brincadeira. Então, a gente aqui no conteúdo do canal também escancara para vocês essas movimentações que eles fazem em relação aos nossos ativos. Se a gente verificar aqui, as ações de Suzano, pessoal, mais uma semana de tombo, não é nem de queda, de tombo. 12% de desvalorização e mais uma semana de quê? Ambiente vendedor. Segunda maior ponta vendedora por parte deles na semana, 130 milhões de reais. A gente tem aí muito que ficar esperto em relação a essa pressão que eles estão acompanhando na companhia dentro do nosso mercado. Então, se a gente verificar aquele grau de eficiência, olha que interessante. O nosso Ibovespa teve a 15ª pior performance. A gente teve, inclusive, aqui o setor de governança novo mercado, eles tiveram uma projeção de lucro. E, aqui no nosso Ibovespa, uma projeção de prejuízo de pouco mais de 5 milhões e 800. Eu vou até comentar aqui, mostrar para vocês que no índice de governança corporativa, eles tiveram do ambiente comprador ativos que não entraram, que não fazem parte do Ibovespa, como, por exemplo, Porto Seguro, PSSA 3, uma alta de 1,5%. Eles também tiveram Fleury, que subiu mais de 2% com uma ponta compradora. Então, no setor de governança corporativa, os ativos que eles tomaram caíram menos, 0,41, e os ativos que eles bateram caíram 3,02, e é isso que a gente está sempre comentando com vocês aqui no conteúdo do canal. Vamos agora dar uma olhada naquele nosso quadro em relação aos índices que não são tão amplos. Pessoal, sexta semana consecutiva de ponta vendedora por parte deles dos ativos do Ibovespa, linha pontilhada. Olha aqui. E desde que eles estiveram fazendo essa pressão, a gente está fazendo o quê? Uma escadinha para baixo na linha branca do nosso Ibov. Setores de peso, como o carbono eficiente, ponta vendedora do Futebol Clube. O setor financeiro, olha que interessante, eles tiveram uma ponta vendedora muito pujante na semana passada e nessa semana que o setor financeiro teve uma queda mais expressiva, compraram. E olha aqui embaixo, pessoal, o setor de materiais básicos, muito impulsionado por Vale, estava só caindo, ele só socando, nessa semana estancaram ponta vendedora e terminaram a semana como a ponta compradora. E a gente está sempre correlacionando com vocês exatamente a evolução dos índices setoriais para que vocês vejam. Olha, o índice de materiais básicos, inclusive, foi o que mais caiu nessa semana. Por quê? Suzano faz parte.
Setor de siderurgia faz parte. Só que, prioritariamente, a gente vindo dessa movimentação deles em Vale, precisamos de ficar muito atento nessa movimentação, na pressão que eles estão fazendo, já que o índice de materiais básicos é o índice que não cai no mês de agosto, ele simplesmente derrete 12% e é o único com ambiente negativo no ano de 2019. E a gente verificou também que eles tiveram uma ponta compradora no setor financeiro e o setor financeiro queda de 2,64 na semana, ou seja, setores de peso. E eu vou comentar aqui com vocês exatamente para poder ilustrar que essa pressão vendedora não está vindo dessa semana. Se você fala, poxa, Renato, você faz o vídeo depois que acontece, tem algumas pessoas que ainda têm essa visão arcaica do conteúdo do nosso canal. A gente está aqui todas as semanas falando para vocês como é que está a pressão, como é que está as pressões nos setores, nos ativos. Anotem, para que vocês tomem uma decisão por conta própria, que seja uma decisão coerente, sem deixar de lado o gerenciamento de risco do seu capital. Então aqui, ó, setores de peso, Ibovespa, carbono eficiente, venda Futebol Clube. Alguns setores de peso, que é o caso aqui do índice financeiro e o índice de materiais básicos, ponta compradora. Vamos ficar bem atento nessa movimentação. É claro que o setor financeiro, na semana retrasada, venderam a rodo. E nessa semana aproveitaram para comprar alguma coisa. Setor bancário, principalmente, a gente vai ver aí no conteúdo quando a gente setorizar aqui o nosso Ibovespa. Aproveitando então, vamos rodar esse Ibovespa setorizado, que aí a gente consegue exatamente demonstrar isso para vocês. Olha que interessante, pessoal. Tomaram as ações de Itaú, tomaram as ações de Bradesco, tomaram as ações do Banco do Brasil e esses ativos do setor bancário que caíram nessa semana. Todos os ativos desse setor com ponta vendedora Futebol Clube, destaque que a gente teve aqui para as ações de IRBR com uma ponta vendedora mais pujante e o ativo que mais caiu nessa semana, as ações de Bradesco Ordinário, que eles tiveram aí com uma ponta vendedora. Dá uma olhada no setor de consumo, pessoal. O ativo que mais caiu na semana, Magazine Luiza, e o ativo que foi o segundo volume de maior venda desse setor. A gente está falando com vocês aqui no conteúdo do canal já há algumas semanas, apesar que na semana passada eles tiveram uma ponta compradora leve nos ativos de Magazine Luiza. Das últimas 4 semanas, 3 delas foram socando a mamona na venda. E nada sobe em pé, a gente pegou toda a movimentação de alta de Magazine Luiza, eles empurrando para cima, e agora eles estão aproveitando para quê? Colocar lucro no bolso. Se a gente verificar aqui o destaque dessa semana, como a gente viu lá, as ações da Smile, ponta compradora por parte deles. Na semana passada, o que eles fizeram, pessoal? Das ações de Marfrig, eles estavam tomando e o ativo na semana passada caiu. E ele simplesmente aí foi o segundo ativo com a maior valorização do setor de consumo nessa semana. Setor de materiais básicos é o que a gente está falando, né? Ponta vendedora do Futebol Clube, principalmente aqui nas ações de Suzano, só que no setor de siderurgia, Suzano, os caras sentando a mamona na venda e o ativo caindo 12%, e no caso de Klabin, os caras tomando, o ativo caiu? Sim, só que caiu bem menos, é o que a gente fala. Quando eles ajudam a empurrar, a tendência do preço é ter uma correção mais intensa. Dá só uma olhada, pessoal, que no setor de óleo, gás e biocombustível, como a gente viu, teve notícia aí de privatização, eles estão aproveitando para tomar o quê? Petrobras Ordinária. E a preferencial se desfazendo. E mais uma vez, a gente teve aqui o segundo maior volume vendedor nas ações de Ultrapar. Pessoal, o Ultrapar tem uma pressão muito forte por parte deles de vendas. Inclusive, na semana passada, foi o segundo ativo que mais ponta vendedora por parte deles dentro do nosso mercado ocorreu. Se a gente verificar aqui, no setor de serviços públicos, com esse ambiente de privatização, as ações de Eletrobras subiram muito. E eles aproveitaram para quê? Vender, pessoal. Eles não estão vendendo, inclusive, a Eletrobras dessa semana, não. Já tem algumas semanas que eles estão colocando o quê? Lucro no bolso, já que a posição deles em Eletrobras, tanto a Elet 6 e a Elet 6, é uma posição compradora. Eles também gostam de colocar lucro no bolso. No setor industrial, a gente teve um destaque aqui para as ações da Raio 3. Raio 3 com uma movimentação corretiva mais intensa no setor e o ativo com o segundo maior volume de vendas por parte deles. Lembrando que na semana passada eles já estavam vendendo o ativo dentro do nosso mercado. No setor de saúde, pessoal, olha o show de Qualicorp. A gente chegou a comentar, inclusive, na semana passada que eles tinham colocado o quê?
um baita lucro no bolso em relação à movimentação da semana retrasada. E nessa semana atuaram novamente numa ponta compradora e o ativo aí estilingou mais de 8% de valorização dentro do nosso mercado. No setor de telecomunicação, ponta vendedora Futebol Clube nas ações de TIM, nas ações de Vivo. Lembrando que a gente estava observando uma ponta compradora na TIM, nessa semana cessou, ponta vendedora, inclusive foi menor, mas o ativo com uma queda mais expressiva dentro do nosso mercado. Então, vamos comentar com vocês aqui agora do mercado futuro, porque aqui tem um pulo do gato que a gente precisa de comentar com vocês aqui no conteúdo do canal. Pessoal, dá só uma olhada no ambiente comprador por parte das corretoras estrangeiras no dia de hoje, sexta-feira. Eles compraram muito, inverteram, porque na primeira semana mais curta de 3 dias, eles estavam fazendo o quê? Vendendo. A gente inclusive falou no vídeo da semana passada. Pessoal, cuidado, porque eles têm uma ponta vendedora no mercado futuro. E o nosso mercado teve uma correção depois de ensaiar uma movimentação de alta e eles já estavam diminuindo vendas. Eles não estavam com movimento nem muito pujante para compra, nem muito pujante para venda. Por quê? 200 mil para um lado, 200 mil para o outro, é muito pequeno. A gente está acostumado a ver aqui 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões. Inclusive no último contrato eles venderam quase 4 bilhões. Eu fiz até um vídeo lá no início mostrando o contrato pelo ponto de vista perpétuo do fechamento de cada um deles. Vale muito a pena vocês assistirem dentro do conteúdo aqui do canal. Agora, hoje, o nosso mercado derretendo, eles aproveitaram para quê? Ficar lá na porta da B3 vendendo lenços. Ou seja, já estão com baita lucro no mercado à vista, porque eles estão vendendo, e agora eles estão fazendo o quê? Vendendo lenços no mercado futuro. Ou seja, fluxo de curto prazo, porque vence a cada 2 meses. A gente precisa ficar muito atento em relação a esse movimento por parte deles, porque no dólar, olha aqui pessoal, encerrar a semana com ambiente de correção. Agora, depois de quantas semanas? 1, 2, 3 semanas de ponta compradora do Futebol Clube. E até o dia de ontem, eles estavam acumulando na semana mais uma semana compradora. E hoje o dólar estourou, 4,12, eles aproveitaram para vender tudo que eles tinham na semana. Só para ter uma ideia para vocês, pessoal, só nessas vendas de hoje, eles colocaram de lucro no bolso pelo preço médio mais de 40 milhões de reais nesse contrato. E eles estão com uma projeção de lucro absurda, preço médio absurdo. Estão nadando de braçada no contrato do dólar, lembrando que esse contrato já vai vencer na próxima sexta-feira. Então, tem mais 4 dias de liquidez para esse contrato, contrato U, e depois na sexta-feira a gente já vai para o contrato V. Então, a gente segue ligado porque é muito gostoso a gente demonstrar para vocês aqui, semana após semana, as pressões que eles estão fazendo dentro do nosso mercado. E para fechar esse vídeo de hoje, vamos dar uma olhada no fluxo oficial estrangeiro em relação ao nosso Ibovespa, sozinho, sem lá as corretoras estrangeiras que a gente acompanha. Dá só uma olhada, pessoal. Só desce. Olha aqui, tamanho de ponta vendedora que eles tiveram praticamente aí no último mês. Uma ponta vendedora aí de mais de 15 bilhões de reais. Muito intenso essa movimentação. É claro que a gente está sempre comentando com vocês aqui no conteúdo do canal que o fluxo estrangeiro ele é mais assustado. Por isso que a gente tem esse gráfico comparativo aqui com as corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. A gente sabe que tem investidor estrangeiro que opera por corretora nacional. Então, ele é mais assustado. Quando precisa de comprar, compra mais. Olha aqui, pessoal, olha os exemplos. Quando precisa de vender, vende mais. Ambos estão descendentes, tanto das corretoras estrangeiras como o fluxo oficial estrangeiro. Só que a gente sabe que o fluxo oficial estrangeiro, que opera por corretora nacional, com todo respeito às nossas instituições, ele tem uma corretora nacional que tem um escritório aqui, outro em Nova York, em algum país da Europa e tal. Agora, essas corretoras estrangeiras que operam o nosso mercado, eles têm escritório em todo o buraco do planeta Terra. Então, eu acredito que a expertise que eles têm do ambiente mundo, ela é muito mais safo em relação ao investidor que está atuando por lá. Então, esse fluxo assustado está aí descendente e o fluxo das corretoras estrangeiras ainda não perdeu aquele fundinho lá do final do ano passado, antes de fazer o rally, exatamente
conforme a gente está vendo aqui, já que o fluxo oficial estrangeiro, que é mais assustado pela influência das corretoras nacionais, já perdeu esse patamar, a gente segue bem atento, porque esse ambiente corretivo, tanto de um quanto de outro, está causando influência na movimentação do preço no nosso mercado. E dá só uma olhada que as corretoras estrangeiras surfaram a alta, ok, e já venderam tudo na baixa, sendo que o mercado nem corrigiu, nem praticamente 50% de todo o movimento de alta, eles já botaram todo o lucro deles no bolso em relação ao nosso mercado. Dessa forma, pessoal, a gente consegue deixá-los muito craques na movimentação do fluxo estrangeiro, na movimentação do investidor pessoa física, que é pé trocado, infelizmente. A gente está aqui fazendo um trabalho de formiguinha no conteúdo do canal para poder ajudar o investidor pessoa física a não entrar no mercado sem preparo. E é muito gratificante porque esse conteúdo nosso não é nada amigável. E dá uma olhada aqui, pessoal. A gente já está se aproximando a 9.000 inscrições. Eu gostaria de desejar aí que sejam todos muito bem-vindos, as pessoas que estão se inscrevendo do conteúdo do nosso canal, que está querendo se esforçar, se dedicar, ver os vídeos, ver onde que estão as pressões. Uma dica de ouro que eu falo com todos: os setores são as árvores. Verifiquem os setores. Depois, os ativos são as folhas. Desses setores que vocês filtrarem, verifique os ativos que têm maior poder de compra ou de venda por parte deles, para que ajude na tomada de decisão. Então, eu agradeço mais uma vez, foram mais de 200 novos inscritos somente nessa semana. Isso ajuda a prestigiar o nosso conteúdo do canal em relação ao YouTube, porque a gente bateu a nossa meta de likes com sobra. Olha que show que vocês deram, pessoal. 605 likes de um conteúdo que não é nada amigável, não é divulgado pelo sistema. Eles não querem que vocês fiquem sabendo. E olha a quantidade de views também, aumentando a nossa quantidade de views. Inclusive, eu até comento sempre, se você não gostar do conteúdo, não tem problema nenhum, vai lá, deixa o seu dislike. A gente é bem democrático com relação a isso, e se você tiver alguma dúvida também, pode participar aí do ambiente dos comentários, que eu respondo todos vocês, agradecendo sempre aí o carinho que vocês têm em relação ao nosso conteúdo, em curtir, em compartilhar, em deixar principalmente o investidor pessoa física que está entrando no mercado financeiro a par da situação, do que ocorre por trás dos preços. Quais as pressões que ocorrem por trás dos preços. Dessa forma, a gente encerra o vídeo de hoje. Eu agradeço você sempre o prestígio e a audiência do nosso conteúdo. Um excelente final de semana para todo mundo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!